Hoje nós iniciaremos a exposição do capítulo 3 do livro de Ruth. Estamos fazendo aquela exposição, nossa exposição chamada Resgatados, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Ruth. Nós já tivemos 7 mensagens, hoje nós estamos na 8ª mensagem no livro de Ruth. Hoje nós iniciaremos o capítulo 3 e nós vamos nos concentrar no versículo 1 ao 5. Ruth 3, dos versos 1 ao 5. A palavra do Senhor diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lava-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Amado Deus, nós louvamos a Ti, Pai, e glorificamos ao Teu santo nome, agradecidos por termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra em mais uma oportunidade. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar mente e coração, para que compreendamos, meu Pai, a completude daquilo que o Senhor deseja nos mostrar a partir deste texto. Pai, ilumina-nos, Pai, de modo que eu pregando não fale nada que não tenha sido fruto desta iluminação, que provém do Teu Santo Espírito, e também, meu Pai, meus irmãos, não tirem qualquer aplicação que não tenha sido fruto da iluminação do Senhor. Que possamos juntos, Pai, construir conhecimento que vem do Senhor para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem de hoje é Ruth e a bem-aventurança de conhecer e ser conhecido. Sim, existe uma grande verdade que deve reger as nossas vidas. Existe uma sólida certeza que deve mover todo o nosso ser. Existe algo de extremamente profundo que deve dirigir cada um de nós, tanto em nossas emoções, quanto em nossa razão, quanto em nossos desejos, em nossa vontade. Esse algo é o Evangelho. De modo que aqueles que recebem de Deus o dom de ouvir o Evangelho, e preste atenção, e de crer com toda a força das suas vidas no Evangelho, são pessoas que podem ser consideradas como bem-aventuradas, pessoas que podem ser consideradas como verdadeiramente felizes. E aí nós devemos nos lembrar, né? Quem que nós podemos tratar como o mais bem-aventurado, senão aquele que verdadeiramente se fez pobre em espírito? Quem que nós podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que chorou diante da nossa incredulidade, diante da nossa iniquidade, diante do nosso pecado? Quem que nós podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que, mesmo sendo onipotente, foi manso ao ponto de receber sobre si e calado as maiores afrontas? Quem podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que tinha o direito de nos destruir, mas derramou sobre nós as suas infinitas misericórdias? Quem que nós podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que é o único que tem o coração verdadeiramente limpo, o único homem vivente que já viu a Deus em sua plenitude? Quem podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que gera no coração de cada um que confia nele uma paz que excede todo o entendimento e promove essa paz em todos aqueles que creem? Quem que nós podemos tratar como mais bem-aventurado, senão aquele que é o maior de todos os perseguidos por causa da justiça? Afinal, ele é plenamente justo no seu ser. Bem-aventurado é Jesus, pelo fato de que não somente o reino dos céus pertence a ele, como também ele fora feito o rei desse reino, que é um reino de justiça e equidade.
Portanto, se as bem-aventuranças lá de Mateus 5 dizem respeito a nós, como discípulos de Cristo, e Cristo chama os seus discípulos de bem-aventurados por terem essas características, e Cristo é o principal dos bem-aventurados, sendo aquilo que nós deveríamos ser em sua excelência, mas que nossa natureza se tornou incapaz de ser por causa do pecado. Então, nós podemos dizer que bem-aventurados somos nós, porque nós temos a Jesus. E Jesus é a materialização do próprio Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é a notícia que todos necessitam para reencontrar a paz com Deus que fora perdida por causa do pecado. Dessa forma, quando um estrangeiro, quando alguém que pertence ao domínio do mundo, que está escravizado às estultícias de Satanás, passa a crer em Deus e passa a segui-lo, o que nós vamos ter, na verdade, é a manifestação da grande obra do amor de Deus. E é por isso que Paulo chama lá em 1 Coríntios 13, ao amor de caminho mais excelente. Porque o amor produz a fé e a fé produz esperança. De modo que, quando todas as dificuldades do tempo presente se findarem, apenas estes três permanecerão, sendo o amor o principal, o maior deles. Pois sem amor, nada que cerca a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, teria sido trazido à existência. Resumindo, aquilo que nós vivemos hoje na presença de Deus, que nós conhecemos de Deus e que nós esperamos do nosso Senhor, nada mais é do que um reflexo, do que um vislumbre de algo muito maior, de algo incomparável, que um dia será contemplado pelas nossas próprias vistas, se nós perseverarmos na pessoa, no caminho de Cristo, em seguir aquilo que Ele mesmo chama de caminho apertado. Ou seja, hoje nós conhecemos a Deus apenas por aquilo que Ele se permite conhecer, aquilo que Ele revela para nós de si, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Só que um dia, apesar do nosso conhecimento parcial, esse conhecimento, ele, de parte de Deus para nós, é um conhecimento abrangente, é um conhecimento pleno e que alcança de uma forma extraordinária todos aqueles que o seguem. E eu falo os que o seguem, porque o conhecimento de Deus que está falado ali em 1 Coríntios 13, ele é um conhecimento que vai além da onisciência, que faz com que Deus conheça a todos. Conhecimento de Deus para que quem o segue, com o crente, além da onisciência, ela leva em conta o relacionamento que Deus tem com esse crente e que o crente tem com esse Deus. É um conhecimento de unidade, é um conhecimento de pertencimento. E a grande questão que está por trás desse texto aqui maravilhoso, do início do capítulo 3 de Ruth, é que aquele que é conhecido por Deus, ele passa como que naturalmente a querer conhecer mais de Deus. Sabendo nós quem é Deus e o que Ele tem a nos oferecer dele, mesmo agora e principalmente na eternidade, um fato é que nós vamos ter como resultado vontade, desejo de caminhar mais perto dessa completude da qual Paulo fala quando disserta a respeito do amor como caminho mais excelente. Nós vamos ter mais vontade de nos achegar, de conhecer mais, de ser mais íntimo, de obedecer mais. Portanto, se nós podemos fazer um resumo daquilo que esta primeira parte do capítulo 3 de Ruth diz e nos ensina, nós podemos chegar a escrever a seguinte frase: devemos nos afadigar em conhecer a Deus, mas também devemos descansar no fato de que Ele nos conhece. Devemos nos afadigar em conhecer a Deus, mas devemos também descansar no fato de que Ele
nos conhece. Nós encerramos a exposição do capítulo 2 de Ruth, concluindo que a beleza da graça de Deus, que a grandeza da graça de Deus, ela é capaz de transformar amargura em gratidão e esperança. Até então amarga Noemi, ela vendo toda a bondade de Boaz com Ruth, lembrando que ele era um parente chegado do seu marido, ela passa a ter os seus olhos abertos por Deus a respeito daquilo que ele estava fazendo desde o princípio. Assim, a grande informação que nós temos na última porção de texto, ali do capítulo 2, é que esse Boaz, segundo a lei de Moisés, ele se encaixava na figura tanto do Levir, alguém que poderia perpetuar o nome do falecido com a viúva, como do Goel, alguém que poderia resgatar as posses antigas da família que foi falida e restituí-las de novo à família original. E o capítulo 3 aqui se inicia com Noemi tendo essa preciosa informação, além do que tem a presença de Ruth morando com ela, e isso tudo fica ali nos pensamentos dela, fica ali na mente dela, fica movendo ela a querer tomar uma providência para que de uma vez por todas as dificuldades da sua família fossem coisa do passado. Então vamos olhar o primeiro versículo aqui, essa postura de Noemi. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E aqui, os dois elementos centrais deste versículo, para que a gente compreenda o seu significado, residem justamente em duas palavras: a palavra lar e a palavra feliz. Noemi, ela queria encontrar um lar para Ruth, para que a partir desse lar, Ruth fosse completamente feliz. Ou seja, sem um lar, segundo o pensamento, segundo a cultura de Noemi, Ruth nunca seria plena, como um dia ela, Noemi, tinha sido no passado, quando ela tinha seu esposo e seus filhos na terra de Israel. E nesse ponto, em pleno século 21, no auge de 2023, o texto praticamente nos obriga a fazer algumas perguntas. Por acaso Ruth não tinha um lar ali morando com Noemi? Por acaso Ruth precisaria se casar para ser novamente feliz? A felicidade de Ruth dependia, por acaso, de um homem? Noemi estaria se sentindo incomodada com a presença de Ruth debaixo do mesmo teto? Será que era isso? Então, primeiro nós precisamos entender o conceito da palavrinha traduzida por lar, aqui no versículo 1. E lar aqui traz uma ideia de segurança, uma ideia de descanso, uma ideia de estabilidade. Não quer dizer que morando com Noemi, Ruth não tinha um lar, segundo o nosso conceito de lar, um canto que é dela, um canto onde onde ela se sentiria bem. Quer dizer que, segundo aquele conceito, no contexto do Oriente Antigo, contexto do Antigo Testamento, uma mulher viúva, morando com sogra, era uma mulher desamparada, era alguém que vivia em constante instabilidade, é alguém que não tinha segurança do amanhã, era alguém que, mesmo sem querer, e preste atenção enquanto isso é profundo, mesmo sem querer, estava em desconformidade com Deus e com o seu mandamento, de que o marido deveria deixar pai e mãe, deixar sua mulher e ambos tornar-se-iam uma só carne. Era alguém que não poderia atingir a plenitude de uma mulher, a plenitude da felicidade, uma vez que a plenitude da mulher ela era atingida gerando filhos, sendo fértil. Tanto é que as grandes narrativas do Antigo Testamento de fé são onde não havia fertilidade, mas Deus traz fertilidade para as mulheres, como Sara, como Rebeca, como Ana, mãe de Samuel. Ou seja, o que Noemi tem em mente é que para que Ruth pudesse ser alguém que realmente estava completamente inserida no povo de Deus, no povo da aliança, que era o significado real de felicidade para um israelita, ela precisava
necessariamente que um homem que fosse cidadão da aliança a tomasse como sua esposa, perpetuando assim o nome dos falecidos marido e filho e integrando Ruth ao povo de Deus. Até aqui então não há nada de incoerente no pensamento de Noemi. Só há o esforço de uma sogra que ama a sua nora, que era amada também pela nora com um amor que nós vimos que é um amor pactual, em fazer com que Ruth possa ser uma mulher completa, uma mulher verdadeiramente bem-aventurada, que vivia definitivamente debaixo da aliança de Deus, gerando filhos israelitas para a glória de Deus. Que nos leva a pensar sobre algo. Como às vezes nós complicamos aquilo que biblicamente é simples. Como nós temos a tendência de muitas vezes exigir de Deus, da vida e de nós mesmos, muito além do que nós precisamos para viver uma vida feliz, uma vida de contentamento, uma vida de exaltação e glorificação de Deus. Na minha vida de igreja eu já vi mulher estéril desesperada, buscando a Deus para ter um filho, e quando tem, abandona o Senhor. Eu já vi homem orando por porta de emprego para sustentar sua família com dignidade, mas ficando todo feliz em arranjar um serviço que o impedia de cultuar a Deus, achando que isso era a resposta de Deus, que vinha de Deus, e depois volta em situação pior. Já vi homens clamando a Deus porque não queria ser empregado, porque queria ser patrão, e quando surge a oportunidade desse homem ter seu próprio negócio, o que ele faz é ir lá e abrir um estabelecimento que contribui para que pessoas e pessoas sejam mais escravizadas ao pecado. Os irmãos devem entender que tipo de estabelecimento é. Já vi pessoas lutando em oração pela restauração de casamentos, abandonando a Deus assim que Ele responde, e sendo felizes com os seus parceiros. Enfim, eu já vi muita gente se passando por crente para alcançar a tal felicidade. Só que o que nós precisamos entender é que a lógica de felicidade do mundo não é a mesma lógica de felicidade com a qual nós devemos enxergar a vida. No mundo, você tem que ter para ser. Em Cristo não. Em Cristo você simplesmente é, porque Ele é, porque Ele te torna. Talvez seja o momento de nós enxergarmos que a felicidade para nós, se nós somos crentes, ela está na simplicidade do Evangelho. Talvez seja o tempo de nós percebermos que a nossa felicidade, muitas vezes, ela reside em renunciarmos a algumas coisas que às vezes nós até gostamos, e que às vezes não são nem pecado em si, mas Deus quer que nós a renunciemos. Talvez seja a hora de nós acreditarmos que a felicidade do próprio Senhor Jesus Cristo consistiu nele ter sido feito homem como cada um de nós, sofrer as tentações que cada um de nós sofremos, ter morrido uma morte pavorosa que nós merecíamos morrer no nosso lugar, e ainda assim ter sido pleno, ter sido feliz, porque a felicidade dele era viver em obediência à vontade do Pai. Deus quer nos dar descanso e segurança, assim como Noemi queria dar para Ruth, para que nós nos tornemos verdadeiramente felizes. E a verdade é que cada um de nós precisa de descanso e de segurança para sermos felizes. Só que o que nós não podemos perder de vista é que se nós entregamos a nossa vida a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa felicidade não pode estar ligada às coisas deste mundo. A nossa segurança não deve estar atrelada àquilo que nós vemos, àquilo que nós tocamos, àquilo que nós sentimos. O nosso descanso não pode estar ligado ao fato de nós termos alguns dias a mais de folga na nossa semana ou não. A nossa felicidade reside em participarmos das obras de Cristo, tanto em sua obediência quanto em seu sofrimento, e nos alegrarmos pelo simples fato de que nós pertencemos a Ele. A nossa segurança reside no fato de que Ele morreu no lugar de cada um de nós,
cancelando toda a dívida que nós tínhamos com um Deus que é justo, que é santo e a quem nós servimos. E o nosso descanso reside no fato de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, voltando para o Pai, para nos preparar uma morada, para nos preparar um lugar de descanso eterno, voltando um dia, e Ele voltará para nos buscar, para entrarmos definitivamente neste descanso que Ele nos tem preparado. E aí é que nós vemos Noemi novamente cedendo à sua carnalidade. Até aqui, o pensamento de Noemi está correto, está justinho. Ruth precisava de um lar, ela precisava de descanso, segurança e estabilidade, formando uma família com um homem de Deus, para ser feliz, gerando filhos e perpetuando a linhagem de Malom, o seu falecido esposo. Só que a partir de aqui, no lugar de continuar confiando na providência de Deus para mudar de uma vez por todas a situação da família, Noemi parece que começa a querer dar um tipo de jeitinho. Noemi não era brasileira, mas ela começa a querer dar um jeitinho. Parece que Noemi, ela aconselha sua nora de um modo que ela pudesse dar uma ajudinha para Deus, como se Deus não pudesse fazer tudo. De uma forma muito semelhante àqueles que dizem, vocês já devem ter ouvido isso, a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Olha o verso 2 ao 4. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Então ele lhe dirá o que você deve fazer. Então Noemi faz o que? Ela traça uma estratégia. E se essa estratégia é correta ou não, isso nós vamos ver depois. Nós vamos analisar daqui a pouco. Mas aqui basicamente Noemi diz para Ruth que ela deveria ir até a eira do campo de Boaz, arrumada, perfumada, e se deitar aos pés dele depois que ele deitasse, que ele tivesse comido, bebido, e para que ele depois desse algum direcionamento a respeito do que Ruth deveria fazer ou não como viúva, alvo de um resgate. Essa é a ideia. Uma estratégia. Um plano para Ruth executar com o controle das suas mãos, dirigindo a ação do resgatador, a ação de Boaz. Mas antes de entrarmos na aplicação disso, vamos analisar alguns detalhes a respeito destes 3 versículos aqui, alguns detalhes práticos. Primeiro, Noemi reconhece a importância da intimidade com o resgatador. Então olha a primeira parte do verso 2. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes, presta atenção nessa palavra, parentes, aqui usado. Nós vimos no versículo 1 que Noemi tinha consciência de que a felicidade de Ruth dependia totalmente dela encontrar um lar, e esse encontrar um lar seria responsabilidade dela, Noemi. E agora, aqui no comecinho do versículo 2, nós vemos Noemi desenvolvendo um argumento de que o homem ideal para Ruth era Boaz, que era um parente da família deles. A chave para o entendimento desse versículo é essa palavra que é traduzida por parente, que vem da raiz hebraica da palavra yada, uma palavra que está ligada ao ato de se conhecer de forma próxima, de forma íntima, de forma relacional. A ideia de Noemi aqui é que Boaz satisfaria esse papel de Goel, de resgatador, porque Boaz era alguém conhecido, era alguém ligado, era alguém próximo. Boaz era um parente de grande proximidade sanguínea. Ou seja, Boaz era alguém que podia sentir as dores da família de Noemi, que podia se compadecer da situação a qual eles foram sujeitos, e mais, Boaz era alguém que podia até mesmo
ignorar as más escolhas que eles fizeram no decorrer da história em direção a Ruth, fazendo dela uma cidadã da aliança. E aí eu quero te perguntar, não é justamente isso que Jesus fez com cada um de nós? Quando nós pecamos, nós nos tornamos estrangeiros no reino de um Deus que é justo, santo e perfeito. Na ocasião do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles não podiam mais, por sua própria vontade, por seu próprio querer, acessar ao jardim, a presença de Deus e a presença da árvore da vida, ao fruto da árvore da vida. De modo que nós, seres humanos, jamais poderíamos nos tornar novamente cidadãos do reino dos céus por nossos próprios esforços ou méritos, a não ser que o próprio rei resolvesse o nosso problema. Como que o rei resolveu o nosso problema? Deus Filho se fez como cada um de nós. Ele se esvaziou da sua glória para se sujeitar às nossas limitações, às nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo e permaneceu até o fim sem qualquer pecado. Ele se fez o nosso resgate no momento em que ele derramou a sua vida diante dos pecadores naquela cruz. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso redentor. Ele é o único que tem capacidade em si para nos oferecer descanso e segurança, trazendo cada um de nós para um estado de felicidade totalmente distinto daquele que o mundo deseja. E a grande verdade é que Ele, como Deus, só pôde exercer o papel de resgatador, porque Ele se fez como cada um de nós. Ele se fez o nosso parente chegado, para que nele, para que em Cristo, cada um de nós fôssemos feitos filhos de Deus como Ele é, e nos tornássemos irmãos legítimos dele, Deus Filho como Ele é. A proximidade e o conhecimento, simbolizados pelo parentesco com o resgatador, eles eram fundamentais, e Noemi tinha certeza disso, ela tinha consciência. Boaz era como um deles. Boaz era alguém que sentiria as dores. Boaz é alguém que assumiria a bronca. Por isso, ele é alguém que poderia satisfazer a Ruth, dando a ela um lar e lhe gerando felicidade. Segundo, Noemi sabia que o Senhor ideal ainda trabalha enquanto os servos já descansam. Noemi sabia que o Senhor ideal ainda trabalha enquanto os servos já descansam. Veja o que Noemi fala ainda no verso 2. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Como assim? Todo mundo já foi para casa, todo mundo já foi embora, mas vai lá na eira que o Boaz vai estar lá. O dono vai estar lá, o Senhor vai estar lá. Noemi, ela conhece os costumes de Israel. Então, ela vem e ela fala com convicção. Boaz vai limpar cevada nesta noite. Noemi tinha certeza de que Boaz se estenderia tanto em seu trabalho, que até mesmo ele iria dormir naquele campo. Noemi tinha ciência de que Boaz era um homem maduro, um homem que não tinha tempo a perder. E essa é a grande verdade a respeito de Jesus Cristo. A grande obra dele, pela qual a humanidade é alcançada, essa obra já está consumada. Só que o que nós precisamos entender é que a colheita ainda não se findou. Diz a palavra que os campos estão floridos e que os ceifeiros, os servos, ainda trabalham no intuito de colher cada uma das espigas que ainda restam nos campos. Contudo, um dia a colheita irá se findar, e nesse dia, o próprio Senhor tomará em suas mãos o joio, o trigo, e aí vai separar o joio do trigo, a colheita boa e a colheita ruim. Ou além, um dia, depois de separar o joio do trigo,
O próprio Senhor irá limpar toda a palha do trigo. Não vai ter mais palha, vai ter só semente. A palha vai ser queimada. Todo o mal que existe em nós mesmos, que somos servos dele, será exterminado de uma vez. E aí sim, depois dessa limpeza, depois dessa restauração completa que se dará por meio da ressurreição, aí sim nós entraremos no nosso verdadeiro lar, a Nova Jerusalém. E lá a Bíblia nos garante que não haverá nem lágrima, nem dor, nem pecado, porque as coisas velhas já terão se passado, e eis que tudo terá sido feito novo. E eis que os sinais mostram que esse dia se aproxima. Portanto, queridos, assim como nós já descansamos, e eu espero que descansemos, no fato de termos sido resgatados por Jesus, e trabalhamos na colheita dele com diligência, nos campos dele com diligência, já tendo em mente o descanso futuro que nos aguarda, Jesus ainda trabalha e trabalhará, limpando a eira do povo de Deus, para que somente a parte útil da colheita possa entrar no seu descanso. A certeza no fato de que Boaz continua trabalhando, moveu Noemi a traçar a sua estratégia. Portanto, que nós possamos a partir deste trecho, deste versículo, entender que devemos traçar a nossa estratégia de vida, pautada no fato de que um dia o nosso resgatador concluirá o trabalho. E na conclusão desse trabalho, ele vai separar o que vai com ele e o que será descartado. Portanto, queridos, vigiemos, pois Jesus está voltando. E isso para nós que somos crentes, é sim um motivo de alegria e esperança. Mas para os que não creem, isso é sinal de desespero. Terceiro, Noemi sabia que Ruth deveria estar preparada para o encontro com o resgatador. Olha a primeira parte do verso 3. Lave-se, ponha perfume, vista sua roupa e vá até a eira. Aqui na primeira parte do verso 3, basicamente a estratégia de Noemi era apelar para que Ruth fosse uma mulher atraente ao homem Boaz. Noemi queria que Ruth tivesse em si elementos que a adornassem para o seu resgatador. Não que a pessoa de Ruth em si não fosse aquilo que Boaz esperava como um homem, mas que Boaz, ele merecia uma futura noiva, uma futura esposa, não enlameada dos trabalhos nos campos, mas limpinha, cheirosinha e pronta para as núpcias. E isso é o que o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, como resgatador da igreja, espera de cada um de nós, como indivíduos e como igreja também, no coletivo. Que nós nos adornemos com boas obras, que nós sejamos uma noiva sem rugas, manchas ou máculas, que nós possamos estar limpos de tudo que se chama pecado. E essa limpeza é feita pelo próprio sangue dele, pelo próprio sangue de Jesus que nos lava do pecado e por meio do qual nós todos os dias temos a condição de nos esforçarmos para permanecermos o mais próximo possível de uma noiva que Jesus merece. E aqui nós devemos parar um pouquinho e discutir agora sim sobre as intenções de Noemi. Será que Noemi pensava de forma pura, confiando em pleno período dos juízes no fato de que Boaz, sendo um homem temente a Deus, iria preservar a integridade sexual de Ruth, não tocando nela naquele momento na eira dos campos? Ou será que Noemi pensava em Ruth ainda como a moabita, que segundo a fama e a origem das mulheres desse povo, faria de tudo para seduzir Boaz e obrigá-lo a ter uma relação com ela e ficar com ela? Há muitos elementos aqui nesse fragmento de texto que trabalham contra Noemi, essa que é a verdade, a maioria deles. Só que o que nós não podemos tirar da nossa mente é que apesar de Noemi conhecer os estatutos de Deus, e apesar de Noemi aparentemente ter sido restaurada por Deus, Noemi era também, assim como cada um de nós, uma pecadora. Estava sujeita
há falhas. Como pecadores, muitas vezes nós queremos resolver a situação do nosso jeito, com a nossa forma. E no reino de Deus não é assim que a banda toca. Se nós olharmos para a segunda parte do versículo 3, nós vamos ver que Noemi não queria que Ruth fosse percebida por ele. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. E aqui na palavra perceber, nós temos novamente, pela segunda vez, a raiz da palavra hebraica yada, trazendo um sentido de conhecimento. O que Ruth está querendo aqui é que, o que Noemi está querendo aqui é que Ruth vá às escondidas e não se faça conhecida de Boaz, preste atenção, antes dele ter comido e bebido. Acompanha comigo a leitura de Gênesis 19, do 30 ao 38. Preste atenção. Presta atenção nessa história. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos, preste atenção, embebedá-lo de vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E no dia seguinte a primogênita disse à mais nova: ontem à noite me deitei com meu pai, vamos embebedá-lo também nessa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a seu filho, e lhe deu o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome Ben-Ami, e esse é o pai dos amonitas até os dias de hoje. Conselho de Noemi, que até então aparentava ter um direcionamento espiritual, agora ele já muda e passa a ter uns tracinhos de carnalidade. Noemi, presta atenção, Noemi queria sinceramente que Ruth se tornasse de uma vez por todas uma cidadã da aliança. E ela sabia que o casamento era algo pelo qual isso deveria acontecer, pelo qual isso poderia acontecer. Só que Noemi, ela tenta resolver esse problema do jeito dela, com a força do próprio braço. Ela olha para a história, ela olha para o que já tinha acontecido com Moabe e fala: para Ruth vai ser fácil, ela é moabita, ela tem o sangue. Meu querido, aqui eu quero apelar para você. Talvez você tenha um marido, esposa, filho descrente. Talvez aqui você tenha alguém a quem você ama, que você queira muito que se converta a Deus. Outra situação até, talvez você tenha um pecado com o qual você tem lutado há muito tempo, mas que você não consegue se livrar dele, você mais perde do que ganha. Se esse é o teu caso, querido, que Deus está dizendo para você hoje, é para você parar de lutar com as suas armas e começar a lutar com as armas de Deus. Para de querer fazer com que as coisas se resolvam do seu jeito. Se tem marido, esposa, filho descrente, o que você tem que fazer é tornar sua vida um altar ao Senhor. Você tem que se consagrar especialmente a Deus, mas tendo a certeza de que o trabalho é de Deus. Se você tem alguém a quem ama muito e que você quer que se converta a Deus, você deve esfolar os seus joelhos em oração por essa pessoa. Mas você precisa saber também que é Deus que tem essa pessoa em suas mãos. Se você tem um pecado contra o qual você está lutando há tempo e não vence, você precisa sim orar, precisa sim jejuar, você precisa sim conhecer mais de Deus na palavra e se aproximar dele e confiar que ele vai resolver o seu problema.
Mas você precisa aprender a fugir da aparência do mal enquanto você não está forte. Ainda outra situação. Às vezes nos apaixonamos por alguém de fora da igreja, por alguém que é da igreja e que sai, e aí blasfema contra Deus, contra a igreja. E aí a gente namora essa pessoa e a gente vai e quer a mudança deles. Irmão querido, meu jovem, sei que todo mundo é casado, não é a situação de nós aqui, mas se você tiver um jovem para aconselhar, fala para ele não fazer isso. Sua oração é importantíssima, mas pode ser que ela não seja atendida. Se alguém é casado, tem um compromisso com uma pessoa, sim, deve lutar até o fim da vida pelo casamento e pela conversão do cônjuge, ou até mesmo do filho, de maneira espiritual. Agora, se não é casado, o conselho é abandonar essa relação, porque ela é pecado. Essa relação entre crente e descrente, Deus não se agrada dela. Ore sim para a pessoa que você ama, mas não se envolva de alma com ela, se ela não for uma pessoa que conhece a Deus, que é convertida, porque pode ser que você esteja forçando uma situação segundo as suas armas e não segundo as ferramentas de Deus. Noemi dá a impressão de que ela estava querendo lutar com as armas dela, de que ela estava querendo fazer do jeito dela. E essa impressão ela é praticamente comprovada pelo conteúdo do conselho dela aqui no verso 4. Olha o verso 4. Quando ele for dormir, repare bem o lugar que ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E aqui pela terceira vez no capítulo, nós temos uma expressão traduzida com a palavra iada, com a raiz da palavra iada, a palavra lá que significa conhecer intimamente, proximamente. Noemi aponta para Ruth que antes dela se colocar para fazer o que tinha que fazer, ela tinha que conhecer bem, reparar bem, conhecer com detalhes, de forma íntima, o lugar que Boaz escolheria para se deitar e descansar do dia de trabalho. Noemi queria apontar para Ruth que o sucesso da empreitada dela estaria totalmente atrelado a uma ação racional dela, na forma como ela se portaria diante de Boaz. A ideia que nós temos aqui é que a intenção de Noemi não era que Boaz fosse acordado no susto por Ruth, não é isso que Noemi queria, mas sim de que quando ele viesse a despertar durante a noite, porque ele ia sentir frio nos pés, ele alegre por causa do vinho, ia se deparar com uma mulher nos seus pés, cheirosa, bem vestida, como se fosse num sonho, como se fosse a projeção de um sonho. Noemi estava tentando resolver de forma carnal um problema de origem espiritual, que nós já identificamos lá no começo do livro de Ruth, que estão nos últimos dizeres do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. A pergunta é, seria o conselho de Noemi, um ato de fé ou um ato de irresponsabilidade? Apesar das aparências, talvez nós não saibamos ao certo as intenções da viúva israelita. Até porque o único capaz de sondar mentes e corações é Deus. E nós somente somos pecadores, peregrinos, e estamos neste mundo aqui com o intuito de viver para a glória de Deus de forma passageira. Todavia, seja a intenção de Ruth, preste atenção, seja a intenção de Ruth certa, de Noemi, certa ou não, o que nós vemos nesse conselho que ela dá à recém-chegada Ruth é justamente um reflexo de quem nós somos, mesmo crentes em Cristo. Nós cremos em Cristo, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas muitas vezes no decorrer das nossas vidas, nós somos expostos a dilemas éticos, e nós somos chamados ao próprio Deus a resolvê-los segundo a sabedoria que Ele nos concede. Acontece
que a linha que separa uma decisão carnal de uma decisão espiritual é uma linha muito fininha, de modo que cada um de nós está constantemente sujeito ao erro. Quer uma prova disso? Foi dessa forma que Pedro, no afã de defender Jesus, ele tirou a sua espada e decepou a orelha de Malco, quando o Senhor fora preso. Foi dessa forma que Tiago e João queriam mandar descer fogo do céu para destruir uma aldeia de Samaria, quando eles se recusaram a hospedar Jesus. E aí Jesus os repreendeu, mesmo que Elias no Antigo Testamento tivesse feito a mesma coisa e tinha sido aprovado. Foi dessa forma que Davi, incitado pelo inimigo, moveu toda a equipe real dele para realizar um grande censo demográfico, para contabilizar a bênção de Deus de ter multiplicado a nação escolhida. E desagradou a Deus, porque isso só gerou cansaço, isso só gerou peso, isso só atraiu dificuldade. E era nítido que Israel estava crescendo. Nós precisamos aprender que sempre quando alguém, preste atenção, sempre quando alguém age de forma tola, essa pessoa não necessariamente está agindo de má fé. Nem sempre quando alguém age de forma tola, essa pessoa está agindo de má fé. O que Noemi queria para Ruth era bom, era da vontade de Deus. Ela queria que Ruth tivesse a perpetuação da sua família, do nome do seu esposo, com Boaz. Só que o que nos faz desconfiar das intenções de Noemi era a forma que ela escolheu para Ruth executar o seu plano. Por isso, meus irmãos, a grande mensagem que essa primeira porção de texto do capítulo 3 de Ruth deixa para nós é a seguinte: se esforce em conhecer a Deus. Você viu quantas vezes nós tivemos até aqui a palavra conhecer intimamente? 3 vezes só nestes 5 versículos. Mas não se esqueça que esse caminhar diligente de cada servo de Deus na busca por conhecê-lo deve estar ligado a uma verdade ainda maior, senão esse esforço é inútil. E é por isso que, caminhando para o final, nós repetimos aquela frase com a qual nós abrimos a exposição do texto. Nós devemos sim nos afadigar em conhecer a Deus, mas nós precisamos descansar no fato de que Ele nos conhece. E isso moverá a nossa decisão a ser espiritual e não carnal em momentos de dilemas éticos. Deus é soberano e o que Ele quer de cada um de nós é que sejamos sim felizes, desfrutando de descanso e segurança. Mas nós não podemos esquecer em momento algum que Jesus, que é o maior dos bem-aventurados, e é nele que nós somos verdadeiramente felizes. Jesus é a segurança de que nós seremos salvos. E Jesus é a promessa de descanso a cada um de nós. Jesus é felicidade em sua vida, Jesus é segurança em sua morte e Jesus é descanso em sua ressurreição. Felicidade em sua vida, segurança em sua morte e descanso em sua ressurreição. E Ruth, como uma boa serva, ela entendia que caminhar com o Deus de Israel era caminhar segundo sua sogra, que era o exemplo de crente que ela tinha do lado dela. E apesar da possível tolice do conselho de Noemi, Ruth enxerga esse conselho com bons olhos e decide colocá-lo em prática, conforme nós vemos no verso 5. Olha o que Ruth respondeu. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 11:14 que não havendo direção sábia o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há a segurança, ou na multidão dos conselhos há sabedoria. A ideia do sábio na composição desse provérbio é que para o povo de Deus, aqui debaixo do sol, onde todos são pecadores, o único conselho verdadeiro e fiel que nós podemos receber é o conselho de Deus que está na palavra dele.
Mas além disso, quando nós estamos em situações práticas, em dilemas cotidianos, o que nos levará a tomar decisões mais acertadas é estarmos cercados de conselhos de diversas pessoas que conheçam a palavra e que temam a Deus. Olhando de fora, o conselho de Noemi mais parece uma tolice do que um conselho de sabedoria, e essa que é a verdade. Acontece que nós não podemos esquecer que tanto Noemi quanto Ruth são pessoas que conhecem a Deus. De modo que Noemi, ela podia sim errar no conselho dela. Mas Ruth, tendo em mente que ela era uma serva de Deus, tinha a certeza de que o Deus soberano poderia tornar um conselho atrapalhado na vontade dele, se fosse seguida com cuidado, com atenção, com cautela. Paulo ele vai dizer a Tito que para os puros tudo é puro, mas para os impuros ou descrentes nada é puro. Ruth ela enxerga pureza no conselho de Noemi. Ela enxerga pureza não no conselho de Noemi, mas sim nas suas intenções. E ali ela entende que ela deveria obedecê-la. Ruth enxergou que se ela quisesse sim ser alvo do resgate de Boaz, de alguma forma, isso literal ou não, ela precisaria se lançar aos pés do resgatador. Queridos, nós precisamos aprender que a qualidade das nossas decisões melhorará muito no dia em que nós aprendermos a estar frequentemente aos pés do Senhor Jesus. Se lembram de Marta e Maria? Marta estava fazendo algo bom, ela estava servindo, ela estava ocupada com muitas coisas no serviço ao Senhor. Só que Jesus diz que Maria era bem-aventurada porque ela escolheu a melhor parte, a boa parte. Qual que é a boa parte? Estar aos pés de Jesus, recebendo dele consolo, recebendo dele ensino, recebendo dele a sua palavra. O que você está esperando, meu irmão? O que falta para você se render definitivamente aos pés do teu Senhor, do teu resgatador? O que falta para que você se deleite na presença dele, orando a ele diariamente, conhecendo mais a ele por meio de leitura e meditação da palavra? Se renda a Jesus, chore aos pés de Jesus, se adorne, se enfeite, isso espiritualmente e fisicamente, para Jesus. Vista sua melhor roupa, toma um banho, se perfume, se maqueie, faça barba, venha cultuar a Jesus com uma alegria tal como se a sua felicidade fosse possível a partir desse momento só. Somente Jesus pode trazer aquilo que está faltando a você. E os irmãos me conhecem, eu não estou falando aqui no sentido material, estou falando no sentido espiritual. Para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria de convidar cada irmão a pensar no amor de Deus. Queridos, como Deus nos ama, como Ele se importa com a nossa miséria, como Ele se compadece de cada um de nós. Deus amou Ruth de tal maneira que entregou Boaz para ser o seu marido, cumprindo a função de um levir. Deus amou Noemi de tal maneira que a revelou Boaz para ser o homem que lhe restituiria os bens, as posses, cumprindo a função de um Goel, de um resgatador. E Deus amou você de tal maneira que entregou o único filho dele, segundo a natureza dele, para que você que não merece, crendo nele, seja salvo do inferno e herdeiro da vida eterna. Se existe algo que humanamente nos falte, com certeza Deus se mostrará o provedor perfeito dessa necessidade. Mas existe algo que espiritualmente nos falte. Deus hoje mostra para você Jesus, que veio para que nele
você tenha vida e vida em abundância. Que nós possamos confiar na obra de Deus como suficiente para cada um de nós. Que nós possamos nos regozijar na bendita esperança de um dia nós sermos bem-aventurados por conhecermos a Deus, na medida em como somos por Ele conhecidos. Se certo ou errado, o conselho de Ruth, o conselho de Noemi a Ruth, talvez não seja a discussão que nós devamos ter neste momento, mas de acordo com a postura de Ruth daqui para frente, nós vemos sim que apesar das tolices humanas, Deus tem poder para transformar a maldição em bênção. Apesar de nós, não por causa de nós, mas apesar de nós. Ele nos conhece. Que nós possamos também conhecê-lo da mesma forma e nos render a Ele, segundo o resgate que Ele nos ofereceu na pessoa de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti e glorificamos ao Teu santo nome, agradecido, Senhor, por Teu amor, por Tua graça, por Teu perdão. Sabemos que de nós mesmos, Pai, não há nada que possa comprar a nossa salvação, que possa adquirir merecimento, não há nada, Senhor, em nós que seja digno de atrair a Tua atenção. Nem que nós nos vistamos com a melhor roupa, nem que nos perfumemos, que nos enfeitemos, nem que tenhamos boas obras aqui neste mundo. Mas nós sabemos sim, Senhor, que existe alguém que foi capaz de mover a Ti. Existe alguém que foi capaz de comprar o nosso resgate, de comprar o nosso perdão, de comprar a nossa salvação. E nós sabemos, Senhor, que o preço por este resgate foi altíssimo. Foi preço de morte e morte de cruz. Pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos quanto a essa realidade espiritual e nos ensine, Pai, a todos os dias das nossas vidas caminhar vivendo pela fé, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, crendo, meu Deus, de que tudo quanto o Senhor nos fará e tudo quanto o Senhor trará a cada um de nós futuramente é incomparável a tudo que nós sofremos e passamos no nosso dia a dia. Que o Senhor, meu Pai, possa ser o alvo das nossas vidas e que todos os dias nós tenhamos a mesma postura de Ruth, nos rendendo aos pés daquele que por nós se entregou, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.